E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Hoje é dia de dossiê e também dia de nós olharmos para alguns acertos e nossas análises nos últimos meses. Gente, o vídeo de hoje só está dividido em duas partes. Tem até mais alguns assuntos, mas que não vai dar tempo de comentar. Onde nós vamos falar primeiro sobre o governo Lula, o pacto de paz que foi selado ontem entre Haddad e os banqueiros brasileiros, algumas notas que saíram e algumas análises que saíram na imprensa e na esquerda. A imprensa veio aí com um levantamento nas redes sociais para medir como anda a popularidade do Haddad e trouxe alguns dados que confirmam o que nós comentamos e um grupo de esquerda muito específico que vale a pena ser monitorado andou falando algumas coisas sobre o Lula que só confirmam que esse governo realmente acabou e não tem jeito. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a mais interessante do vídeo. Nosso dossiezinho, vocês devem conhecer esses três rapazes. O do meio, né, parece com Lula. À sua esquerda e direita temos os irmãos Batista. Ontem saiu uma nota na imprensa. As pessoas, sua grande parte, ficaram presas à camada mais superficial da nota, que repercute aí no bolso dos brasileiros. Mas, obviamente, a gente vai ter que, cavar um pouquinho mais, olhar com uma certa profundidade. E temos muita coisa para comentar sobre esse assunto. Muita coisa e algumas coisinhas, com certeza, que são exclusivas. Mas vamos começar. Ontem, a Miriam Leitão fez aquele típico tweet que deve ter doído no coração dela. Inflação acelera para todas as faixas de renda em maio. Veja a nota. A Miriam Leitão, que tempo atrás, repercutia que a inflação subiu, mas pro pobre é diferente. Pro pobre é diferenciado. O pobre não tá sofrendo da inflação do governo Lula. Além da questão, inflação no geral, 4 de 6 combustíveis acumulam alta em maio. O governo Lula, tudo sobe de preço. O Estadão já pontua que o governo Lula perdeu o rumo da política econômica e ainda não se deu conta disso. Não, eu acho que eles já se deram conta já. Eu acho que eles já se deram conta e eu acho que o Lula já achou onde está a sua política econômica. O Lula encontrou ela em São Paulo, mais especificamente na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Tá lá, foi encontrada, o plano de governo, o novo plano de governo para dar certo. Tá vindo prontinho, embalado, muito cheiroso, com terno, feito sob medida, pro Lula ficar agora igual um banqueiro, muito poderoso. E é sobre isso que quero comentar com vocês. Mal termina a reunião, nosso glorioso Isaac Sidney fala com toda a imprensa brasileira, toda a imprensa repercutiu o que ele tinha a falar, todo mundo meio que já esperava, desde que Haddad marcou a reunião, como a gente mostrou ontem, ele já veio a público falar que o mercado está com Haddad, estamos juntos e misturados, e tá ali, estamos convencidos do compromisso de Haddad com equilíbrio fiscal, diz presidente da Febraban. Saímos convencidos deste encontro que o Haddad não só está determinado a buscar o equilíbrio das contas públicas, mas também saímos convencidos de uma disposição firme que ele tem para fazer o diálogo dentro do próprio governo e expandir o diálogo para o Congresso Nacional, que é um poder fundamental nesta equação de busca do equilíbrio fiscal, além da interlocução com o empresariado. Que empresariado, gente, que o Haddad vai conversar? Eu duvido que algum empresário que você conheça vai ter algum tipo de audiência com Haddad. A gente tá falando aqui com os amigos do rei, os campeões nacionais. É só isso. Se eu tivesse que fazer uma aposta e falar o que é que significa isso daqui, esse compromisso fiscal, e vamos ver daqui a alguns meses se a gente vai estar certo ou não, mas eu diria para vocês que o que vai acontecer serão cortes em gastos que têm total ligação com o povo, corte na saúde, educação, previdência, salário mínimo e nenhum corte, mas nenhum, zero, de qualquer tipo de subsídio, benefício para os nossos campeões nacionais. Até porque é muito estranho, muitíssimo estranho, que bancos estejam aí fazendo essa intermediação para colocar panos quentes. Sabe por que eu falo isso? Por causa disso aqui, ó. Olha a nota. O Poder 360 também repercutiu o que o Isaac Sidney falou. Febraban declara apoio institucional a Haddad. Pronto, o Haddad tem o apoio dos bancos. Olha só, no mundo normal,
no mundo normal, quando o banco apoia alguma coisa, a gente deveria ficar contra, né? Gente, o que tá acontecendo nesse país? As pessoas perderam a capacidade de se chocar com as coisas? Desde quando a esquerda deixou de ver bancos como um problema para começar a ver bancos como solução? Não tem uma coisa meio estranha nisso, né? A luta contra a burguesia, a luta de classes. E o Carlos relembra, né? Agora, dia 6 desse mês, Globo, lucro dos bancos bate recorde e soma 144 bilhões em 2023. Vocês querem me convencer que os bancos estão preocupados com a situação fiscal do Brasil? Sendo que a maior parte da dívida do Brasil são com os bancos? Pô, pelo amor de Deus, pô! Pelo amor de Deus! Vamos aqui, né? Voltar pra normalidade da vida. Vamos parar de ser palhaço. Não tem condição de aguentar uma coisa dessa. Aí eu tava passando na rede social e me deparei com uma nota como essa daqui. Eu falei, mas rapaz, eu vejo o futuro repetir o passado. É o efeito Cazuza. No primeiro momento eu olhei e já me chamou a atenção. Aí eu gravei ontem um vídeo lá no canal, né, Talking Show, o andarilho da Austrália. Tava andando lá e aí me veio na cabeça a data. Quando eu tava comentando com você, eu falei, mas minha nossa, tem agora um segundo ponto que chama minha atenção. O primeiro é a manchete. Banqueiros elogiam Lula após encontro na Febraban. É mais do mesmo. Aí depois eu olhei, falando com você, eu falei, nossa, mas veio na cabeça, na memória, plim, estalo a data, 2002. Antes mesmo do Lula assumir. Antes mesmo do Lula assumir. E, assim, o que mais precisa ser mostrado para entender quem são os amigos do Lula? Quem são os amigos do PT? O subtítulo ali tá ali, né? O PT se revelou aberto ao diálogo, afirma Gabriel Jorge Ferreira. Sensacional, né? Que na época era o Isaac Sidney da época. Era o Isaac Sidney da época, né? Era o presidente da Febraban. O tempo passou e nada mudou. Nada. Os bancos nunca tiveram tantos lucros como na era do PT. Olha a dívida brasileira. O Lula trocou aquela dívida internacional com a dívida, né, nacional com juros mais altos. O pessoal comentou muito na época. É um absurdo atrás de absurdo. E agora a paz vai ser selada. E aí hoje... esqueci que tinha isso, né? Tá no meio do caminho da paz. Pra ser selada tem Bolsonaro criando confusão. Lá vai Bolsonaro criar confusão. O governo Lula mentiu em documentos oficiais, né? O governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesa em 12 bilhões. Lá vai Bolsonaro criar confusão. Bolsonaro, pare com isso, rapaz. Pare com isso. O Lula vai lhe pegar, viu? O Lula vai lhe pegar. E aí, depois de selarem a paz, no dia de ontem, o Estadão veio para dar mais um ultimato. Falta só combinar com Lula. Com Haddad a gente tá ok. Porreta, cara bacana. Simone Tebet também. Agora, ó, Lula. Ó você aí, viu? Ó você aí. Não vem atrapalhar nosso jogo. Depois de uma semana muito ruim pro governo, o executivo decidiu mostrar alguma unidade em defesa de uma política fiscal mais austera e da necessidade de conter gastos públicos. Lado a lado, Haddad, Simone Tebet pregaram celeridade no trabalho para a revisão de despesas. A operação conteve parte dos danos do mercado financeiro. Depois de superar a marca de 5,40, o dólar caiu um pouco e os juros futuros recuaram, mas o Ibovespa ainda fechou em queda. Pudera. O anúncio conjunto de Haddad e Tebet, embora evidentemente positivo em um cenário de tantas incertezas, não passa de uma intenção, que ainda precisa ser avalizada pelo Lula, que já demonstrou inúmeras vezes não tem intenção de colocá-la em prática. Fortalecer o ministro, o Haddad, dependerá de atos, não somente de palavras, porque o Estadão está comentando sobre o passeio do Lula na Europa. De um lado, todas as propostas apresentadas por Tebet até agora foram rejeitadas pelas principais lideranças do PT e do governo. Por outro, o Congresso deu um sonoro basta às medidas de Haddad para aumentar imposto, aumentar a arrecadação. Eu gosto de ver os jornais sempre colocando a Simone Tebet como uma pessoa sábia. Cumprir a meta fiscal passa a ser ainda mais desafiador e é Lula da Silva quem precisa ser convencido da relevância desse objetivo para o futuro do seu próprio governo. E aí,
as propostas que estão na mesa é atacar o piso educacional, o piso da saúde, salário mínimo e previdência. Beleza. É o que o Estadão preza, bate palma, o que os bancos prezam e bate palmas, que todo mundo que tem dinheiro nesse pé bate palma, porque só é no lombo do pobre. Aí eu quero lembrar vocês que quando teve a história da desoneração da Folha, que o governo acionou o Supremo depois, né? O governo perdeu no Congresso e a desoneração da Folha tira um pouco da carga tributária de cima de alguns setores, 17 setores. Quando o governo foi no Supremo e fez isso, a imprensa como um todo, mas foi uma gritaria sem fim. Foi editorial no Estadão, foi todo mundo reclamando. Gente, se o Estadão, a Faria Lima, os banqueiros, eles realmente estão preocupados com, né, o equilíbrio fiscal, por que eles reclamam da desoneração da Folha, mas aplaudem lascar o lombo do povo? Me diz, me convence aí, bota aí nos comentários. Não, me diz aí, pô. Podemos mexer no salário mínimo, que é pouco demais no Brasil, na saúde e na educação, mas se mexer na desoneração da Folha... Eu sou a favor de ter a desoneração da Folha e eu também sou a favor de manter esses pisos. Gente, na boa, enquanto o Brasil tiver lagosta, daquela lacrada básica, né? Enquanto tiver lagosta para alguns setores, eu acho que não tá na hora de cortar nada que atinja o povo. Enquanto ainda tiver lagosta, tem muita coisa para cortar. Vamos começar pela lagosta. Vamos mudar essa ordem da prioridade. Vamos olhar os programas do governo que ele está colocando na mesa e começar a discutir esse programa de forma séria. Seu programa PAC, o Mover, o PATEM, todos os programas de transição energética, vamos começar a olhar isso daí e quem sabe cortar daí, antes de cortar do povo. Eu comentei isso quando começou, tinha uns dias já da tragédia lá no Rio Grande do Sul, falando, olha, o que os deputados deveriam estar fazendo... E eu dei até um exemplo mostrando que a esquerda tem isso e o PL, enquanto partido, deveria ter. Você vê, acho que eu comentei no vídeo anteontem, o David Decache. É o assessor econômico do PSOL. E ele, vez ou outra, tá criticando o Lula exatamente por atacar os pisos, né? Saúde e educação. Ele é um assessor econômico. Porque quando surge uma matéria, cara, cada deputado, ele tem uma certa especialidade. Os deputados não são obrigados a conhecerem tudo. Agora eles são obrigados a lidarem com os desafios, lidarem com os temas. Então, se ele não tem o domínio daquilo ali, ele tem que ir atrás de alguém que possa ajudá-lo, possa assessorá-lo. Na época do Rio Grande do Sul, eu falei, cara, tem que ter aí, sentar na mesa, começar a fazer um estudo, um relatório, cair para dentro das contas públicas, do orçamento da União, começar a ver, cara, o que é prioridade, o que é que não é, o que é que dá para tirar, o que é que não dá, para ajudar na reconstrução do sul do país. A gente está no caos do desequilíbrio financeiro e o sul do Brasil precisam ser reconstruídos. Se as pessoas mais à direita nesse país, que estão lá no parlamento, não caírem para dentro disso, ninguém vai cair. Ninguém vai cair. Porque isso no final do dia vai passar por uma canetada política. Só tem como ser resolvido por Lula, seus ministros, que eu não boto fé nenhuma, ou pelo parlamento. Ou pelo Supremo, que eu também não acho que vai resolver. Então tá aí na mão. Foi a missão que chegou. Foi igual o governo Bolsonaro. Eu duvido que o Bolsonaro estivesse, como qualquer outro político no mundo, esperando que tivesse o fique em casa. E teve que lidar. A gente tem que olhar para a situação e falar, cara, é um desafio tremendo. Mas olha o que o Lula tá fazendo com o Brasil. Tá na hora agora de dar um salto na atuação parlamentar. Pede pro PL, cobra o PL, bora achar uns assessores econômicos, vamos aqui lidar, gente. Porque se depender do governo Lula, quem vai pagar o pato mais uma vez é a população comum, o trabalhador. Aí o Estadão termina falando que na sexta, após a reunião de mais de 2 horas com o Haddad, os bancos privados reafirmaram ter confiança no ministro e pediram apoio firme do governo, do Congresso e do empresariado à sua figura. Os banqueiros estão falando Lula apoia o Haddad. É sintomático que tenha cabido a FEBRABAN o papel de pedir ao setor produtivo e ao legislativo que dê uma trégua ao Haddad. Pois é, né? E a Lula que dê suporte ao seu próprio ministro. Em outras palavras, ruim com o Haddad, pior sem ele. Ou talvez só esteja muito bom com o Haddad, né? Com o Haddad tá muito bom. Sinal é que os bancos estão conseguindo tudo que eles desejam.
Aí, como eu digo pra vocês que Lula vem sofrendo um desgaste sem igual, que o governo acabou, não tem como dar certo. Brasil 247, o maior portal alinhado ao petismo. Normalmente, quem senta a bolacha no Lula é o Rui Costa Pimenta. O Atush é sempre o cara do... Não, deixa disso, deixa disso, deixa disso. Chefão do Brasil 247, ontem. Eu falei, rapaz, o que aconteceu com o Atush? Escuta só isso aqui. Qual que é o consenso que está sendo formado pelo mercado? Não é possível fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita, ou seja, não é possível tributar ricos, empresários, etc. e tal. Tem que fazer um ajuste fiscal no lombo do povo. E quem está à frente disso? Quem? Na verdade, a Simone Tebet, do MDB. E também uma pressão para que o próprio Fernando Haddad assuma esse ajuste fiscal com a desvinculação dos gastos com saúde, educação, aposentadoria e tal. Como é que você está vendo, então, essa pressão da frente ampla para que o Lula faça um ajuste fiscal que, vamos dizer assim, se fosse um governo do PSDB, seria classificado pela esquerda como um ajuste fiscal neoliberal? Se fosse... O Atush fala isso, para deixar claro. Se fosse um governo do PSDB, seria chamado de um ajuste neoliberal. É o que o governo Lula tá fazendo. Isso aqui, isso tem um peso. Tem um peso. Isso vem numa sequência de inúmeras críticas que o Lula vem sofrendo. No vídeo de ontem, a gente mostrou o Gaio Alfato falando que é urgente, ele usa essa palavra, urgente, acabar com a ilusão com este governo. Ele diz que o governo já tomou o seu lado na luta de classes. E não é do lado do povo. Calma que tem mais fala da esquerda. Vamos continuar aqui. O que está acontecendo com o governo Lula não é nenhuma novidade, né? Na literatura política marxista, nós temos aí o conceito das frentes populares, que é baseado naquilo que aconteceu na década de 1930, na Espanha e na França. Então, qual que é o conceito geral? Os partidos populares, operários, camponeses, fazem uma frente para formar um governo com a burguesia, tá? E isso aí seria o caminho da vitória. Mas o que acontece, na verdade, essa experiência antiga aí mostrou, é que a burguesia, na verdade, primeiro ela dificulta a política popular dos partidos populares. Ela praticamente impede essa política. E segundo, os partidos populares acabam, né, arcando com o ônus da política que a burguesia impõe a eles, porque é uma política antipopular. Eu acho que nós estamos vendo isso aí com o governo Lula. O Lula teria que se desfazer dessa frente ampla. Agora, para se desfazer da frente ampla, não tem alternativa senão impulsionar uma grande mobilização popular em torno de determinados eixos de política, né, econômica e social. Não teria como. Mas lá não tem um pouco. Agora, o PT não é um partido que está preparado para esse tipo de enfrentamento, então ele é prisioneiro das alianças que ele fez, né? Isso sem falar, você foi bem generoso com o Haddad, né? O Haddad é pressionado para ter uma política de austeridade. Eu acho que não, eu acho que ele tem uma política de austeridade. Atush, eu acho que você tá sendo até generoso com o Haddad, viu? Eu acho que ele realmente tem, viu? O PT não tá preparado, prisioneiro de suas alianças. Na minha terra, isso é chamado de rabo preso. Mas o melhor foi esse aqui. Esse aqui. Que é o que eu falo pra vocês. Eu sempre usei esse exemplo. Sempre usei. Eu não sempre não, né? Eu usei esse exemplo várias vezes. Principalmente quando o Lula falava alguma coisa em relação ao eixo do mal. A turma mais à esquerda. O Lula faz um aceno mais à esquerda e eu falava, gente, olha só. É só da boca pra fora. Na hora de tomar uma ação real, concreta, é Biden, meu amor. Vassalo do Biden. Vassalo do globalismo. Escuta, Brasil 247.
basicamente falando que Lula é vassalo dos Soros. Então, aí você vê, por exemplo, hoje o presidente Lula está falando em tributar os super ricos, o Haddad também fala em tributar os super ricos, mas fica uma coisa meio etérea, assim, né, Rui? Fica uma coisa meio no ar. Olha, o mundo precisa se unir para tributar os super ricos. Fica uma coisa do discurso. Porque aqui no Brasil, na verdade, não se consegue tributar os empresários, o andar de cima, né? Então, já que a gente não consegue tributar no Brasil, vamos falar então no mundo, vamos tributar os super ricos. Não é um pouco isso que está acontecendo? É um pouco isso. É uma tentativa de convencer os ricos e milionários a serem generosos, né? Eu acho que existe no PT de que isso aí seria possível. Eu acho que é uma ilusão até meio delirante, mas... Não é um diversionismo, de certa maneira? Eu acho que é uma coisa meio desesperada, né? Porque há propostas que foram aventadas aí, vindas inclusive desse setor, o próprio Soros falou, né? Precisa taxar os milionários e tal. Você vê, o Soros está falando, né? Os bilionários falando em se auto-taxar. É esquisito isso, né? É esquisito. É esquisito, né? É esquisito. É esquisito. É muito esquisito. Rapaz, Lula vassalo dos Soros. Vivi pra ver o Brasil 247 falando que o que o Lula tá fazendo é diversionismo. Não faz nada quando chega no Brasil, mas quando tá lá fora, lacra. Lacra. Quem fez uma análise sobre isso, a mais assertiva, não foi ninguém no Brasil, foi a The Economist. Quando o Lula falou os absurdos do que tava acontecendo lá no Oriente. Que a Economist falou, cara, o Lula tá falando, a Economist falou na época assim, não, o Lula tá fazendo isso daí pra tentar conter o próprio desgaste que ele vem sofrendo sua própria base diante de críticas de que ele estaria se afastando da esquerda. É só diversionismo. Toda a viagem do Lula foi só isso. As únicas coisas concretas que o Lula fez, todas alinhados à agenda globalista. Todas, sem exceção. Sem exceção. O que o Lula fez, né? Por isso que eu digo, pegar o Lula hoje e falar, comunista, gente, beleza, até na sociedade pode colar, mas como um rótulo não é o mais preciso. Não que o Lula não goste dos comunistas, não que se ele pudesse não implementava no Brasil, mas do que ele, como anda o governo dele, não é preciso. Não é preciso. Aí, depois de 1 ano e meio, o louco da praça falando sozinho, falando, olha, Lula tá sendo abandonado pela esquerda. Lula tá sendo abandonado, mostra uma coisa, mostra outra. Aí agora, tem um estudo, especialista, levantamento nas redes, e o Estadão comenta sobre isso. Haddad é ignorado por seus pares e começa a derreter. Está falando ter se tornado aquele amigo que foi esquecido em um grupo de WhatsApp e continua a mandar mensagens enquanto os outros estão em um novo grupo secreto. Aí ele faz as críticas à Haddad, com o governo, com os ministros e tudo mais, e depois ele fala da percepção na sociedade. É como se o governo e a base da esquerda estivessem jogando Haddad para escanteio. Há perfis progressistas, e de esquerda, que o criticam abertamente e o classificam como neoliberal disfarçado ou amigo do mercado. Quando eu falo pra vocês, pegar o governo e falar como o povo até gosta. Você tem que colocar, sabe, não fique apegado a um termo. O que você quer mostrar? Que o Haddad tá fracassando? E tentar mostrar e falar que as pessoas elas precisam acordar? Então fale numa linguagem que elas vão entender. Como o próprio Brasil 247 falou, se fosse no governo do PSDB, é chamado de neoliberal. E tá ali, neoliberal disfarçado. Muitos desses perfis o veem como alguém que não é firme o suficiente na defesa dos princípios esquerdistas. Questões caras aos lulistas e aos pares petistas do ministro. Os dados confirmam essa desconexão em curso. Entre Haddad e a esquerda, um estudo realizado pela AP Exato Inteligência Digital mostra que, entre perfis de esquerda, só 44,5%, menos da metade, vem o Haddad de forma positiva. 27% já enxerga de forma negativa mesmo. E 28% ali também neutro, né? Não quer dar o braço a torcer. A minoria vê o Haddad fazendo um bom trabalho. Minoria já é minoria. Setor mais importante que tem. O Haddad ele não consegue agradar a direita, óbvio, vai ter um desgaste, que ele está quebrando o país. Ninguém que tem um conhecimento mínimo de Brasil vai entender. E a esquerda, ele não está fazendo nada que mantenha um apoio da base
mas fiel ao Lula. Esse governo acabou. Acabou. Isso aqui é uma postagem. Esse Marcelo Furtado ele tem influência dentro da esquerda. Ele segue a linha mais brisolista. Ele fala, ó, eu não voto mais no PT nem no segundo turno. Ah, mas se for X pessoa, no máximo eu voto nulo. Estou avisando desde agora e eu não estou sozinho. Não colaboro mais com esse ciclo infinito de escolher o menos ruim. Incluam-me fora dessa. Só voto em esquerda de verdade. Aí você pode dar risada do cara, ou você pode tentar entender por que cada vez mais a esquerda está insatisfeita com Lula. Cabe a cada um. Se olhar o mundo de forma totalmente binária, que só tem que quem não é pró-Lula é pró-Bolsonaro, não vai entender. Aí você começa a entrar, a famosa terceira via, o establishment, né? A máquina. Mudar tudo para não mudar nada. Mudar tudo para não mudar nada. É a galera que tá na máquina desde sempre no Brasil. São liberais. Mas vamos lá. Vamos falar do que aconteceu ontem. Vamos falar sobre Lula e irmãos Batista. Logo de manhã cedo, lá veio o Estadão com sua ginga para nos contar que o governo Lula editou uma medida provisória, uma MP, que é na canetada, que assinou já tá valendo, que beneficia a empresa dos irmãos Batista no setor de energia. Mas não é qualquer MP e não é qualquer benefício. O timing das coisas é sensacional. E no subtítulo já fica claro. 3 dias após Anbá comprar usinas da Eletrobras, 3 dias depois, o governo assina a norma que salva o negócio e repassa o custo aos consumidores. Que coincidência! 3 dias! Eu adoro isso. O governo Lula editou a medida provisória que beneficia a Anbá, empresa dos irmãos Batista, JBS, né, no setor de energia elétrica. A decisão socorre o caixa da Amazonas Energia e cobre pagamentos que a empresa deve fazer para termoelétricas recém-compradas pela Anbá da Eletrobras. Os recursos necessários para a operação serão bancados pela conta de luz de todos os consumidores brasileiros por até 15 anos. Vamos privatizar tudo. Eu adoro isso. Na última segunda-feira, a Eletrobras comunicou ao mercado a venda de 13 usinas termoelétricas para Anbá, né? Anbá. Por 4,7 bilhões. Olha que engraçado. Além da empresa dos irmãos Batistas, quem também estava interessado? Quem? O Banco BTG, do nosso glorioso André Esteves, associado com a Eneva e fundos estrangeiros. Os gringos querem comprar. O setor de energia tá no foco de todo mundo. Não presta pro Brasil, mas presta pro empresariado. E também fizeram oferta pelos ativos. Do pacote, com exceção da usina de Santa Cruz, no Rio, as demais usinas vendem energia para a Amazonas Energia, a distribuidora de energia elétrica do estado do Amazonas. A empresa, no entanto, é deficitária e desde novembro não paga pela energia gerada pelas térmicas. A Anbá, ao fazer a oferta, assumiu o risco de inadimplência desses contratos até então na conta da Eletrobras. Eu gosto desses caras, os caras são visionários. A empresa estava na iminência de não ganhar R$1. Vamos comprar, eu tenho fé em Deus, a empresa vai nos pagar, a gente vai entrar, fé em Deus. Compraram. No comunicado público feito após a conclusão, a Eletrobras informou que repassou imediatamente a Anbá o risco de inadimplência. Ela falou, tá passando, o risco é teu agora, viu? O risco é teu. A gente é empreendedor. O empreendedor tem que tomar risco. Em outras palavras, a Eletrobras passou para a empresa dos irmãos Batista o problema de não receber da Amazonas Energia. E aí na quinta, dia 13, 72 horas após o negócio, 3 dias depois, o Diário Oficial da União trouxe a publicação de uma medida provisória de socorro ao caixa da Amazonas Energia e que transfere o pagamento pela energia das térmicas para contas gerenciadas pelo governo e financiadas pelas contas de luz de consumidores de todo o país por até 15 anos. A MP foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldão. Olha ele! Para quem aí acha que o impeachment vai mudar alguma coisa, vamos mudar tudo para não mudar nada.
e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os custos para os consumidores do resto do país, ou seja, você se prepara agora, se prepare, calculados por operadores do mercado de energia, variam de 2 a 2,7 bilhões por ano. Pouca coisa, né? Podendo ultrapassar 30 bilhões no final. Além das usinas, a Âmbar já demonstrou interesse em comprar a própria distribuidora. Procurado nesta quinta para falar da MP, o Ministério de Minas e Energia informou que ela foi editada para dar sustentabilidade, eu gosto dessa palavra, à distribuidora do Amazonas e que desconhece os termos do acordo entre a Eletrobras e a Âmbar. Não sabia de nada. O governo não sabia de nada. O Ministério afirmou ainda que a medida não vai onerar o consumidor final, pois se trata da continuidade de uma ação já adotada no âmbito da concessão, o que é contestado por agentes do mercado de energia especialistas. O Lula falou que o povo não vai pagar. Os especialistas acham que vai pagar. Além disso, a MP prevê que os custos da Amazonas Energia com questões regulatórias, ou seja, como adequação aos parâmetros de perda de energia com gatos, por exemplo, também serão rateados com os consumidores do restante do país por meio de reembolsos da conta de consumo de combustíveis. A gente comentou essa semana, o Poder 360 fez o levantamento, né, de gato, e o Amazonas lidera. Ou seja, a distribuidora é que lida com isso, né? Concessionária. E aí, aparentemente, o que os irmãos batistas precisarem fazer para acabar com os gatos, se prepare que você vai ser pai de pet. Você vai ser pai de pet. E esse gato aqui, esse gato não é um gato bom, viu? Tem que rir. A gente tem que levar na brincadeira. Porque esse país, eu ia falar que não é sério. Não, o Brasil é um país sério. Só esse item, nas contas de Luiz Barata, ampliará os custos da CCC em pouco mais de 1 bilhão. Para Barata, o governo busca resolver o problema empresarial da Amazonas Energia com o chapéu alheio, o teu chapéu. É uma solução que quem paga são os outros, afirmou ele, que foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e dirigiu o ONS. Reconhecemos que a Amazonas Energia é um problema que existe e que precisa ser resolvido. O que a gente coloca é porque nós é que vamos pagar pela solução. E, obviamente, é um dossiê, né? Eu não só ia comentar essa notícia e ficar por aqui. Vamos por partes. 2 horinhas depois, que saiu a nota do Estadão, saiu a nota no Lauro Jardim, que, como já expliquei para vocês, é o colunista do mercado. É o porta-voz do mercado. Ele é o Jamil Chad do mercado. Se o Jamil Chad é o porta-voz da ONU, Lauro Jardim é o porta-voz da Faria Lima. E Laurão falava assim, ó. O que os batistas viram que o resto do mercado não viu. Era lá, não foi só os batistas. Lembra que o Estadão nos conta que além dos batistas, o BTG, junto com a Eneva e fundos estrangeiros, também tinham interesse. Então, segura a onda. A pergunta acima foi feita dezenas de vezes na segunda-feira por integrantes do setor de energia, a partir do momento em que a Eletrobras anunciou que vendeu por 4,7 bilhões 13 de suas termoelétricas para a Âmbar, empresa da JF dos irmãos Wesley e Joelis Batista. Motivo? Algumas dessas usinas fornecem gás natural à Amazonas Energia, empresa completamente quebrada e inadimplente em 10 bilhões com a ex-estatal. Mas agora a gente já sabe, né, que esse dinheiro vai ser pago por você. Por que então comprar termoelétricas cujo o único cliente, a Amazonas Energia, não paga as suas contas? Na quinta resposta, a pergunta veio em forma de uma MP editada pelo governo. Nela, em resumo, consta que o dinheiro com que a Amazonas Energia pagará pelo gás natural virá de recursos retirados das contas de luz dos consumidores, ou seja, vocês, de todos os estados brasileiros nos próximos 15 anos. Parte do mercado de energia atribui a tacada da JF a uma, eu gostei dessa aspas, excepcional visão estratégica do grupo. Isso é uma visão estratégica, é o olho de Tandera, espada justiceira me dê visão além do alcance. Nossa senhora, velho. Rapaz. Só que a coisa é pior, gente. A coisa ainda é pior. Que a gente não vai parar por aqui. Estava eu passando ontem, e aí, um perfil no Twitter
fez o que todo mundo deveria fazer. E o que eu sempre falo para vocês. Vá na fonte primária. Ele foi no site da Eletrobras. E aí quis me deixar maluco. E ele colocou ali, ó. Eu não vou nem ler o que tá aqui. Só vou ler o que ele falou, a gente vai olhar o documento. Eletrobras rumo ao Net Zero 2030, Agenda 2030, entregou aos irmãos Esley a maior termoelétrica do norte, que queima gás no meio da Amazônia, ESG para o povo e monopólio para os amigos do rei. O que é que ele tá falando? Pois bem, esse aqui, né, é a primeira página, só tem 2 páginas no documento. O documento só tem 2 páginas. Quero ver com vocês aqui essa parte e o final. Depois ver o final. Assinatura de acordos venda das térmicas. Rio de Janeiro, a Eletrobras informa que no dia 9 de junho de 2024 concluiu juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia S.A. para, né? Aí fala lá, fazer, vender, terminar, blá blá. Aí, questão da distribuidora. Na hipótese de uma operação subsequente envolvendo transferência do controle da distribuidora, né? Se for vender a distribuidora, a Amazonas Energia depois, a companhia, ou seja, a Âmbar, terá a opção de compra, possibilitando a captura do benefício econômico fruto da recuperação operacional e financeira distribuidora. Eu não sei porquê, velho, mas eu tô achando que depois que a empresa passar a dar lucro, ela vai ser comprada. Eu tô vendo o olho da espada de Tandera do Lion do Thundercats. Sabe? Na hora que ela sai desse déficit de 10 bilhões, que o povo pagar uns 5, 6 anos aí, a JBS tem preferência e vai cair na mão. Eu tenho certeza. Porque os irmãos Batista, eles têm visão estratégica do mercado. Eles são bons. Eles vão campeões nacionais. E aí o pior é o final. Que é o que o verde e amarelo falou. A segunda página é só isso daqui, ó. É um parágrafozinho pequeno e a assinatura do Eduardo Rayama. As transações estão sujeitas a condições precedentes usuais de mercado e as iniciativas, ou seja, a venda das termoelétricas brasileiras, reforçam o compromisso da companhia, ou seja, da Eletrobras, de mitigar riscos operacionais e financeiros, avançar na otimização do seu portfólio, alocação de capital. Por fim, com esta transação, com esta venda, a Eletrobras acelera o atingimento de sua meta Net Zero. Aí, 3 dias atrás, episódio 1691, nós terminávamos com a matéria do Poder 360 falando desta compra. E eu coloquei ali o que aprendemos hoje. Espero que todo mundo tenha aprendido. Quando você junta a agenda SG com descarbonização, com privatização, resulta com os nossos grandes irmãos Batista, da JF, se tornando donos dos ativos da Eletrobras. Vamos privatizar tudo. É incrível. É incrível. Aí você fala, mas não tire o todo pela exceção. Eu sei que você vai falar isso. E o dossiê não para por aqui. Ainda estamos em 38 minutos. Óbvio que ainda tem muita coisa. Agora nós temos que voltar ao mês de dezembro. Mas antes de voltar ao mês de dezembro, temos que lembrar também que o planeta Terra, desde fevereiro de 2022, após a confusão lá entre Rússia e Ucrânia, começou uma corrida em torno de uma palavra: energia. Energia, energia. Está impactando tudo. Tudo. Primeiro que a Europa toda dependia da Rússia. Os preços começaram a subir. Tá todo mundo procurando a coisinha aqui, a coisinha lá. Ontem falamos do urânio. Macron veio aqui no Brasil, né? Tentar achar o que ele perdeu na África. Estados Unidos, preocupado em construir uma nova Colômbia, né? Porque é o tamanho do que eles vão precisar só com a construção de novos data centers para a questão de inteligência artificial. O Lula, olha como é uma distopia que a gente vive no Brasil. O Lula tá falando, não, a gente tem que ter aqui uma inteligência artificial no sul, global, blá, blá, blá. Tá, Lula? Então vamos aumentar nossa capacidade energética. Não tem investimento em aumento da capacidade de geração de energia. Eu tô vendo venda.
que a gente não pede para os nossos grandes empresários construírem usinas, ao invés de comprar as que já estão prontas? Como é que a gente vai ter inteligência artificial se a gente não tem nem energia para ligar o computador? Basicamente isso, né? Em palavras muito simples. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Mas vamos focar, né? Estamos diante de uma exceção ou de uma coincidência que acontece mais de uma vez? Voltemos a dezembro. Onde o nosso Atlas, no capítulo 9, que se chama O Campeão Nacional, tem 2 temas. Um deles fala sobre a multa, né, que envolve aí o Odebrecht e tudo mais. Lá do lado supremo, vocês devem saber. Mas o primeiro subtema deste capítulo é caso Copel-Âmbar, né? E a gente começava falando nesse capítulo da festa, do patriarca JBS, né? Movimentação de jatinhos na região, todo mundo lá, toda a nata da política brasileira na festa. Festa de Joelha, tem encontro tenso, mais cordial entre Caiado, dirigente do MST. Lutou todo mundo. E aí, 11 de dezembro, surge uma notícia muito similar à notícia de ontem, pela Folha de São Paulo. Olha a manchete. Governo Lula libera empresa de Joesley a comprar energia da Venezuela e Brasil pagará mais caro. Era Âmbar, no norte do país. O norte do país, a região mais difícil de empreender, só mesmo os irmãos Batista conseguem. Tudo que você tenta fazer lá, você esbarra em licenças ambientais. Mas os irmãos bichos são fera. Os bichos são fera. Parabéns, cara. Vocês botam pra pocar. Aí depois que saiu essa nota, no dia 11 ainda, Folha de São Paulo fala, ó, Ministério ataca a Folha de São Paulo por reportagem sobre compra de energia da Venezuela. Olha o subtítulo da primeira. Ó. Preço foi proposto pela Âmbar após decreto do governo. Empresa diz que custo será menor do que combustíveis fósseis. Olha que engraçado, né? Não, o governo fez um decreto, aí pá, e a gente se dá mal, o povo se dá mal. Aí agora ela compra, aí o governo entra com a MP e o povo se dá mal também. Coincidência. Eu vejo o futuro repetir o passado. É o efeito Cazuza. Aí não dizia, Paz de Menos Energia, critica jornal, notícia explica medida e efeitos na conta de luz no Brasil. Aí, no dia 19 de dezembro, o Bruno Pires, na revista Piauí, né, fez uma longa nota que traz os bastidores políticos desta situação. Compra de energia da Venezuela passou pelos irmãos Batista desde o início. A Âmbar Energia, empresa do grupo JF, negociava a aquisição para abastecer Roraima antes mesmo do governo divulgar a retomada da importação. Visão estratégica de mercado? Compraram empresa falida? Visão estratégica de mercado? Compraram, nem sabia que o governo ia voltar a importar. Visão estratégica de mercado. Aí, a mesma coincidência. Eu vou dar zoom aqui no que Kitsuko escreveu, porque tá pequeno ali. Roraima depende de termoelétricas movidas a diesel. Diesel é caro. Então, para não queimar diesel, vamos comprar energia elétrica. Agora a gente tem uma empresa, a Âmbar, os nossos grandes irmãos Batista. Não vai ser tão barato, mas pelo menos a gente não vai gastar com diesel, né? Olha a justificativa verde. Olha a justificativa verde. Coincidências. Em agosto de 2023, Lula editou um decreto que prevê a importação de energia elétrica apenas se a medida promovesse a redução das emissões dos gases de efeito estufa. E aconteceu, né? Mas, rapaz, parabéns, Âmbar. Milagrosamente, você atendeu o requisito de Lula de salvar o planeta em detrimento dos pobres. Oh, parabéns, velho. Parabéns, de coração. Aí tá ali, ó. Diminuição da geração de energia a partir de combustíveis fósseis. Aí tava lá, né? Em decorrência da substituição da geração do parque termoelétrico a óleo diesel dos sistemas isolados de Boa Vista e localidades conectadas por energia importada proveniente da fonte hidrelétrica UHE Guri, deixarão de ser emitidos gases de efeito estufa, mormente CO2. No ponto, a proposta da Âmbar também contribuirá com o atendimento dos compromissos de redução da emissão de gases do efeito estufa assumidos pelo Brasil internacionalmente. Lula. Aí na citação ali, né?
tá ali embaixo, tem 3. Artigo 5º. Compõe a relação das ações e projetos elegíveis ao programa Energias da Amazônia. Item 7º. Importação de energia elétrica desde que reduza emissões de gases de efeito estufa e dispêndios da CCC. Há quanto tempo a gente está falando de agenda verde? Você está entendendo que não é um assunto distante? Você está entendendo agora que você vai pagar? Você está entendendo que é você que vai pagar? Quem é o louco, hein? Quem é o louco? 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 Fala aí quem é o louco. Esse que é louco, que é maluco. Fica gritando sozinho igual o louquinho da praça. Aí continuava o nosso dossiê em dezembro. A gente falava da Copel. Por que a gente falava da Copel? Aí na época eu mostrei um mapa, região de Curitiba, blá blá, tinha lá umas plantas. Tem até um site na AMBA, né? Olha a quantidade de estados que elas já estão. E agora chegaram no Amazonas. Daqui a alguns dias, energia elétrica no Brasil vai ser da JBS. Olha onde o mapa tá e agora coloque Rio de Janeiro, que ainda não tinha, e Amazonas. Daqui a alguns anos, a energia elétrica no Brasil vai ser da JBS. Porque os caras têm visão estratégica de mercado. Se prepara, viu? Porque não é um tema importante. Aí, o que é que tinha rolado? Tá aqui, ó, nessa notícia. Pronto, deixa eu contar o que aconteceu. Ó. Copel vende usina elétrica a gás para Amba Energia por 320 milhões. É a Unigel. Não, desculpa. Era o EIGA. Acho que é Unigel o nome, não? Não há dúvida agora como não era. Mas tá ali, ó. Usina elétrica a gás de Araucária. O EIGA, né? Para Amba. Tá ali. Venderam. E em dezembro. Vendeu, né? Botaram um pezinho no Paraná. Que quando você olha ali no mapa, né? Eles ainda não estavam no Paraná. É engraçado, já estavam em São Paulo, agora tá em Paraná. Não tava no Rio. Estão começando a preencher. Pra ter um pezinho em cada país. E isso porque eles também estão investindo na Bolívia, né? Vocês viram? Né? A gente comentou esse mês. Estão investindo na Bolívia. Os irmãos batistas têm visão estratégica de mercado. Vocês não têm. Aí, olha que coincidência. O que é que nós vimos agora que a Eletrobras fez? Não, a gente vendeu com a justificativa que estamos reduzindo, né? As nossas emissões em consonante ao nosso plano de mitigação Net Zero 2030. Pois bem, a Copel, que era administradora lá do Paraná, estatal, foi privatizada. Parabéns aí, parabéns, privatizou, muito bem, muito bom, coincidência. E aí teve o Copel Day, após vender a empresa, meteram um Copel Day. O Copel Day, após a venda, tava lá, o Visão 2030, o olho de Tandera. Não precisa nem explicar, né? Agenda SG pra dentro. Tava lá, já meteu os ODS da ONU, nosso compromisso, descarbonização. SG na Copel, lindo, sensacional. Isso tudo em dezembro. Efeito Cazuza. Aí tá ali, ó, estratégia de sustentabilidade. Justificou sua criação e nos compromissos voluntários assumidos especial, os pedidos da ODS em 2030. Tal estratégia visa orientar a condução de processos, programas, iniciativas, amplo debate, ASG, né? ASG é SG em português, ele troca o E pelo A. Por acreditar que empresas sustentáveis agregam valor e fortalecem sua marca, ganhando condições para melhor enfrentar os eventuais riscos econômicos, a Copel reafirma que a gestão para a sustentabilidade é um caminho capaz de proporcionar à sociedade, ao meio ambiente e às demais partes interessadas a oportunidade de usufruir como parceiros do crescimento e do desenvolvimento da companhia. Buscando estar sempre atualizada nas temáticas ESG, a Copel participa de diversos fóruns específicos, como o Pacto Global da ONU, que é o Observatório da Agenda 2030 no Brasil, e o Fórum Econômico Mundial, do Klaus Boca de Mosquito, e o Carbon Disclosure Project, né, que é o CDP, que visa a questão do mercado de carbono. E a Copel se desfez, tá na nota do Estadão, a Copel se desfez da UEGA com a mesma justificativa que a Eletrobras vendeu as termoelétricas para descarbonizar. Não serve para o brasileiro?
Não serve para o Estado brasileiro, mas serve para os irmãos Batista. Aí, no Atlas, está ali escrito, ó. Podemos observar que a Copel não apenas deixou de ser uma empresa estatal e distribuidora de energia para se transformar em um ativista da Agenda 2030, priorizando a sustentabilidade, diversidade e compensação de carbono. Será que, para a Âmbar, esses temas tinham a mesma importância? O objetivo era o lucro. Às vezes, a narrativa de vamos privatizar tudo se revela apenas um meio de enriquecer bilionários. Por isso que eu falo para vocês que cada dia que passa, a minha visão sobre as coisas, ela tá mudando. Né? Uma visão mais inocente. Por muito tempo, eu me deixei levar pela raiva do PT. Por não suportar o PT e falar, cara, me apresentaram como solução vender tudo. Porque se a gente vender tudo, o PT não consegue colocar a mão. Mas quando eu olho para o que está acontecendo, e me fizeram essa provocação, falou, cara, me aponta aí qual foi a privatização que deu certo. Não vale falar telefonia. Qualquer uma outra. Aí eu fico, nossa, realmente. Pode ter uma ou outra. Pode ter uma ou outra. Mas no mundo de hoje que a gente vive, no mundo de hoje, é tudo muito estranho. E aí, tá ali, ó. Março desse ano. Quase comprou. Não conseguiu. Acabou na mão do Tanuri. Mas queria. Âmbar, da JF, e francesa EDF entram na fila de interessados pela EMAI. Uma empresa que dava lucro. Vendeu dando lucro. Março, mas não conseguiu, ficou na mão do Tanuri. Aí, gente. É uma coisa que eu acho que vocês vão concordar. Se eu fizesse uma análise de algumas coisas com base, sim, o que a gente acabou de ver, beleza. Vocês iam julgar se a análise faz sentido ou não. Só que aí eu lembrei de uma coisa que eu comentei em junho do ano passado. E não foi um comentário em vídeo. Eu comentei no Spaces. É meio longo, mas eu acho que vale a pena. Porque eu tava conversando na época com um rapaz chamado Márcio Furtado, que ele integrou a equipe do governo Bolsonaro. E eu pontuei pra ele assim que, cara, olhando assim algumas coisas, pra mim não fazia sentido. E, além dessa questão tem a ver com o Eletrobras, quem tá falando, que o exemplo gira em torno da Eletrobras, eu termino essa análise que eu vinha fazendo falando de algo que vai nos levar agora pra Europa. Pra falar do Lula e da Ursula von der Leyen. É longo. A gente vai ouvir aqui. Eu já até dei áudio, pode entrar pelo computador, não vou nem botar pelo celular. E vamos aqui ouvir para vocês entenderem. Eu vou dar uns pausos no meio do caminho, mas como eu tô explicando como se fosse o vídeo, dificilmente eu vou ficar pausando o tempo todo. Mas vamos ver. Por exemplo, sobre os 43% da Eletrobras. Isso seria... Como isso seria bom? Por que é que eu tô falando isso? Quando a Petrobras foi privatizada, na época eu falei, pô, não sei se isso é bom, viu? E aí, a Petrobras, a Eletrobras hoje, o governo é dono de 43% das ações, depois que vendeu, né? O governo não tem mais maioria. Só que mesmo tendo 43% das ações, o governo só tem 10% dos votos. Porque na hora dessa privatização, se colocou essa cláusula. Não, o governo só vai ter 10%. Então escuta só isso daqui. A Eletrobras foi um grande case para a gente, porque a gente conseguiu colocar um mecanismo de mercado financeiro chamado poison pill, que é onde você não pode ter mais de 10% dos votos dela, para eliminar o que acontecia em Furnas com o Eduardo Cunha e Dilma, por exemplo. Então a gente conseguiu capitalizar a companhia de modo que o governo não tem gerência na administração da companhia. Entendeu? Mas como é que... Mas eu entendo isso daí. Mas... A gente faz isso para a gente se livrar de Eduardo Cunha, Dilma, PT, etc. e tudo mais. E qual a garantia que a gente vai ter que o mercado também está do nosso lado? Porque quando a gente olha os acionistas de diversas empresas, etc., a gente vê naqueles grandes fundos e tudo mais, sabe? Como é a garantia também? Mas aí todos, não é que só o governo não pode ter 10%, nenhum bloco controlador, bloco de acionistas pode ter mais de 10%, entendeu? É uniforme para todos. Se vai votar na administração, na estratégia, tem que ser, cara, nenhum bloco vai ter mais de 10% dos votos, vai ter que ter uma ordenação dos 10 blocos, ou mais de 10 blocos. Você conhece hoje um grande bloco que tem condição de ter, por exemplo, mais de 10%, ou pelo menos um grande bloco que tem a condição de comprar 5% de uma empresa do porte da Eletrobras? Tem um monte.
Eu esqueci, na minha cabeça eu tenho certeza, quando tá falando isso aqui, que tem condição de comprar 5% da Eletrobras e não apoia essa agenda verde? Citar um bloco com essa força. Fala assim, não, esses caras aí, eles vão entrar pra, sabe, pensar mesmo. Pô, a empresa para dar lucro mesmo, para valer, não vão tentar utilizar só para pegar dividendo, botar no bolso e deixar de lado alguma decisão que pudesse ser mais importante para o desenvolvimento do país, etc, tudo mais, ou tentar utilizar também a estatal para promover uma agenda tipo uma agenda SG. Consegue ver um bloco hoje com essa força no mercado? Não, vamos entender o seguinte, né? Se estou no conselho de administração. Já viu que já não tinha resposta, né? É só pra mostrar, gente. É muito bacana essa ideia. Não, vamos vender. Tá, mas vai vender pra quem? Quantos bilhões vale a Eletrobras? Tu acha que quem vai ter 10%, 5% da Eletrobras? Tu acha que quem tem condição de ter 5% da Eletrobras tem algum compromisso com o Brasil, com o desenvolvimento nacional? Amigo, aqui não é boné, aqui não é geladeira, aqui não é televisão. Eu tô falando de energia. É setor estratégico. É setor estratégico. Cara, tá entendendo? Vamos continuar. Ninguém tem condições, nem 4 blocos juntos conseguem mudar. E o bloco está pulverizado. Ela foi feita para evitar esse tipo de manobra. Esse mecanismo de pós-1 que é o mais alto nível de governança corporativa que tem no mundo. Não foi nem o agente que inventou. É um mecanismo. Então vamos dizer o seguinte, do nosso lado de cá, qual que era o racional? 115 milhões de orçamento para revitalizar a bacia hidrográfica para entregar a energia boa. Precisa de 6 bi. Pô, temos aqui um baita gap financeiro. O governo tem caixa para isso? Imagina. Nem de longe tem. O orçamento era 115 milhões e ponto. Então vamos tentar capitalizá-la, fazendo muita salvaguarda aos mecanismos de governança corporativa. Foi esse o deal que foi feito, das melhores formas possíveis que poderiam ter sido feitas. Tanto é que Felipe Salto, publicamente no Roda Viva, se posicionou contra, até Rio debochou desse mecanismo, falou isso nunca passa no Brasil, nunca vai acontecer. A imprensa inteira, né, o Bruno Dantas do TCU, até os 44 do segundo tempo estava segurando o processo. Aí conseguiu essa articulação. E aquela coisa também, né? Reformas liberais, e pode colocar isso dentro de uma reforma liberal, a questão da privatização, a capitalização da Eletrobras, só o tempo vai dizer. Né? Só o tempo vai dizer, né? O tempo disse. O tempo disse. Eu não sou analista econômico, mas eu venho estudando para um dia eu poder bater no peito e falar, eu sou analista político, cara, e presta atenção no que eu digo às vezes. Lá na frente, não falando agora não, falando na frente, né? Quem sabe se um dia dá um comentário assim e politicamente que ela fala, pô, peraí, o que esse cara tá falando? Espero que um dia eu tenha essa capacidade, né? Estudar pra um dia ter algum conhecimento. Um dia. Hoje não, ainda tá muito distante. Para 10 anos. Quem coloca essa capitalização de 50 bi nela, tá fazendo uma conta para os próximos 20, 30 anos. E a gente fez o máximo possível para que nenhum maluco, nenhum árabe, nenhum chinês, nenhum maluco consiga direcionar a companhia de forma sozinha, de forma organizada, pô, mas aí o cara tem que organizar 51% do controle da companhia. É convencer muita gente. Eu subi o Gabriel também é do mercado financeiro, de repente ele tem alguma coisa que ele pode complementar aqui com a gente. Tá. Enfim, vai lá, Kim. Sim, não, meu ponto é exatamente o seguinte, porque eu não acho que é difícil organizar 51%. Porque quando você fala hoje, por exemplo, não, vamos colocar aqui uma medida de crédito de carbono, vamos usar a Eletrobras para fazer isso. Eu não consigo, para mim, é 90%. A sorte vai ser se o governo for os 10% contra. A sorte. Não, a gente vai ser aqui a resistência. E que não vai ser, né? Que é projeto da Marina. Então, o que eu vejo... A única coisa que eu vejo realmente é a seguinte. Olhando o mundo hoje, quem tem dinheiro para comprar algo assim, todos abraçam essa agenda. Todos abraçam. É tipo a imprensa, é tipo o consórcio. A única forma disso não ter avançado era o governo ser majoritário. E aí veio uma decisão e vai falar, não, a gente tem um governo conservador, soberanista, patriota, fala, não, a gente não vai se desfazer dos nossos parques de geração de energia sob a justificativa de meta climática. Não, meu filho. Crie a sua usina. Construa a sua usina. Me deixe quieto. Eu só consigo ver essa forma. Hoje, no mundo como que a gente está vivendo,
vejo assim que hoje, quando olha para qualquer grande bloco do mercado financeiro, todos rezam a mesma agenda. Para mim, o cara que vai ter uma opinião contrária a isso é um acionistazinho que está ali, né, na frente do computador dele, botou ali 10 mil reais, 30 mil reais, sabe, tá fazendo assim uma fezinha, quer ver o dinheiro dele crescer um pouquinho, e só. Mas esses grandes blocos, esses grandes fundos de investimento, eu não consigo ficar na ilusão que essa turma vai estar preocupada em dar lucro. Eu fiz esse exercício, eu posso falar com base, porque um amigo meu me provocou, um amigo meu que tem anos no mercado, ele falou, ó, procura aí um fundo de investimento, entra no site, procura a palavra lucro, os grandes. Tem. Assim, não, nossa filosofia, né, um mundo melhor, hoje em dia não é só pensar no lucro. E pá. Que aquela Eletrobras diz, não, nosso plano, sei que lá, a gente tem agora a visão de mitigação das emissões de carbono, nossa meta do Net Zero 2030. A mesma coisa da Copel. É um padrão. São todos. Todos. Quando surge uma pessoa que vem e faz isso de forma contrária, foi o Vivek nos Estados Unidos, ele que o Last Thrive, foi notícia no mundo. Primeiro fundo anti-ESG do planeta. Engajamento. E vários desses fundos, inclusive, não dão nem tanto lucro assim. É melhor botar o dinheiro no tesouro, melhor botar o dinheiro até na poupança. Pelo menos é mais garantido. Então, assim, eu entendo, o governo tinha algumas coisas na mesa, não foi aquele negócio só de safadeza, como, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso fez na época da Vale. Mas não, o governo tinha algumas ideias, tinha alguns projetos que ele precisava de dinheiro, achava que era naquele momento mais importante e botou para frente. Mas eu acho que não faz sentido o governo ter 43% das ações e só ter 10% dos votos. Foi melhor vender logo, vende tudo e fica só com 10%. Porque, sei lá, beleza, mas vai ganhar um dividendo aqui, um pouquinho acolá. Mas hoje o que eu vejo, não é hoje, né? Há muito tempo isso deve ser discutido, até tá no vídeo hoje que eu trouxe. Não é nem o vídeo de hoje. O vídeo de domingo passado, sem ser esse o outro, uma matéria de 1959, que o cara estava falando da criação da Atomobras. Não sou a favor de criar uma estatal do átomo, não. Eu falei que não sou a favor de criar uma estatal do átomo. Só que essa matéria é interessante. O cara fala o seguinte, pô, estamos aqui apanhando devido aos interesses de Wall Street que está se metendo na nossa economia, nos impedindo de desenvolver o potencial energético do país. E quantas vezes a gente não está vendo aí nos últimos 6 meses, toda vez que tem alguma coisa envolvendo a Petrobras, além do argumento de, ai meu Deus, os corais, coitadinho dos caramujos, além disso a turma está falando, não, olha só gente, é um combustível fóssil, não podemos usar combustível fóssil, não, isso faz mal, falando aí da exploração da margem equatorial, né? Que não deixa, por causa dos efeitos climáticos, meio ambiente, etc, tudo mais. Essa matéria a gente comentou na época da CPI dos Rockefeller no Brasil e falava isso, né? Aí você vê, olha o que está acontecendo agora. O mercado financeiro, mais uma vez, né? Dificultando a ampliação energética do Brasil. A matéria falava, pô, a América do Norte produzindo 40% da energia elétrica do mundo. E eles estão discutindo nesse momento a construção de uma nova Colômbia em termos energéticos, só para lidar com inteligência artificial. Efeito Cazuza. Muda tudo para não mudar nada. Certo, e tudo mais. E aí, em 1957, a galera tava preocupada falando o seguinte, ó, peraí, pô, a América Latina inteira tá produzindo 4% da energia do planeta, enquanto os Estados Unidos sozinho tá produzindo 40%. Vocês não estão vendo que tem algo errado aqui? Peraí. E você vê que hoje eu não consigo ver interesse do mercado em desenvolver a indústria no Brasil, desenvolver nada. Eu vejo totalmente o contrário, de primarizar, tornar a economia do Brasil primária. A Ursula von der Leyen, ela veio aqui atrás de o quê? Minério. Ela não fechou no Brasil, graças a Deus. Eu espero que não feche, eu espero que o Lula tenha pelo menos discernimento de não fazer nenhuma loucura. Mas na Argentina, qual foi o acordo que ela fechou? O Critical Raw Materials, para comprar o lítio cru, que é barato. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Peraí. Ai, eu dou risada comigo mesmo, ó. Critical Raw Materials. Quem é louco? Quem é louco? Quem é louco? Quem é louco? Louco da cabeça. Barato. Aí, enquanto a Argentina abraçou a agenda da Úrsula de vender o lítio cru, Zimbábue, um país da África, falou, não, irmão, tá proibido vender lítio cru, vamos refinar para vender. Pode vai ser pior do que os países árabes.
Aí eu olho vai, o Zema, vai. Isso, eu liberal. ia falar o Tá Zema lá na também. bolsa de. Tá lá na bolsa de Miami, Nova York, vim aqui ver o lítio. Ô, bicho, sabe? Esse é o ponto que eu digo. Para mim, hoje, quem vê o mercado de uma forma que é importante, que tem que ganhar dinheiro, que precisa de reformas, mas ainda tem no coração aquela preocupação com essas questões, sabe, que pode entrar nos aspectos morais. Você não é liberal, irmão. Você é conservador. Para mim, isso é ser conservador. É você olhar para a economia e não estar dissociada dos aspectos morais. Porque olhando o liberal é só boleto. É só boleto. Vai boletar? Vai. Então vamos abraçar. E vida que segue. Junho do ano passado. Não foi uma coisa que eu falei agora. Tem um ano. Nossa, deu um ano. Um ano, cara. Foi dia 15. Peraí, que dia foi? Olha aqui. Dia 15 de junho. Caraca, bicho! Juro pra vocês que eu não tinha visto. Nossa, véi. Por quê? Não, foi dia 15 não. Foi dia 15, ué. Não tô entendendo. Foi dia 15, mas por que 15 mata 16? Acho que foi na madrugada, né? Ele deve ter pegado a virada da noite. Exatamente um ano atrás, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem um ano. Por isso que eu digo, não sou liberal. Tira liberal de perto de mim. E aí, falar pra que Deus toque o coração de Lula pra não entregar o Brasil. Pra Úrsula. Ó a Úrsula ali, ó. Você tem total apoio à sua presidência do G20, querido Lula. No Mercosul, a Comissão Europeia continua empenhada num resultado bom e mutuamente benéfico. Tá bom. Paralelamente, vamos continuar a lançar projetos do Global Gateway. Sabe o que é o Global Gateway? É a nova Rota da Seda versão europeia. Tu acha que a nova Rota da Seda é boa pro Brasil? Se tu acha que não, o Global Gateway é a mesma coisa. E explorar uma parceria em matérias-primas críticas, ou seja, Critical Raw Materials. Aí eu achei essa foto aqui na internet, algum gringo fez, tá ali, né? Quem são os chefes? Eu perguntei ao chefe do Lula, tá ali, a Úrsula, uma burocrata não eleita, tá ali, né? Unelected, Eurocrat. O Chico Linguiça lá do Reino Unido, lá dela, né? Começando da direita pra esquerda. Esqueci o nome dele. Tá pra perder a eleição. Aí tem o cara lá que é o mesmo japonês, 26% de aprovação. O Biden, dispensa comentários. O Macron acabou de perder as eleições lá na França. Tá na pior, o Trudeau, né, nas pesquisas. O Scholz acabou de perder também na Alemanha, o FD vindo com tudo. E o outro burocrata que não foi eleito. Essas são as pessoas que estão lidando aí com o nosso mundo, né? Os donos do mundo. O cara só não falou mal da Meloni, né? Não sei por... Eu até sei por quê, né? E aí, vejam como são as coisas. Para não ficar só no negativo. Ficar também no positivo, na proposição. Quando eu falo, gente, olha um pouco a discussão lá fora. E eu acho que me identifico um pouco com os movimentos que a direita vem fazendo na Europa e nos Estados Unidos. A turma fala tanto do Trump. E ninguém quer, às vezes, parar para entender o que é que o Trump vem propondo. O Trump ontem falou das blusinhas da Shein. Blusinhas da Shein. Enquanto no Brasil, tributa tudo. E acabou, é só isso mesmo, vamos tributar tudo e vida que segue. Lá não. Trump propõe aumentar tarifas, vamos botar imposto para importados, para compensar cortes no imposto de renda. Cara, vamos botar tributo lá no produto do País Vermelho. E em contrapartida, vamos reduzir o imposto de renda do povo? Meu Deus, velho. É umas ideias tão distantes da gente, né? Assim, nossa, quem poderia imaginar? Trump tem ganho o prêmio Nobel da Economia. É o bom senso. É o bom senso. Trump falou com republicanos no Capitólio na quinta. Estados Unidos arrecadam muito mais dinheiro com impostos sobre a renda do que com tarifas. Então bota ali, tira no imposto de renda, dá um alívio pro povo, principalmente para as camadas mais pobres. Trump é comunista agora? É o Trump comunista. E Trump comunista desgraçado. Tá vendo, gente? Aí eu comentei, o Trump propõe reduzir imposto de renda em troca de aumentar a tarifa contra produtos importados, em especial daquele país lá, do Xi Jinping. Proteção do mercado interno, mas menos imposto de renda para o povo.
por isso chamam Trump de nacionalista econômico, é o termo que estão se usando para referir sobre o Trump. É a nova onda política que já chegou na Europa e nos Estados Unidos. Por hora no Brasil, e aí vocês entendem, porque quando assim fala, eu não me sinto confortável tendo que apoiar o Zema. Se for Zema e o Lula, eu vou apoiar o Zema. Triste. Se eu tiver que apoiar o Ratinho Júnior, eu vou apoiar? Vou, mas triste. E porque eu até falei assim, eu falei, cara, o Marcel, eu falei um vídeo ontem, eu falei, eu não bato com ele, não é discordância de nada, é discordância ideológica. Por exemplo, sul do Brasil, teve a reunião lá pra questão do aeroporto. Aí a Maria do Rosário perguntou, tá, mas e aí, velho? E a Fraport, vai entrar com o quê? A Fraport comprou, privatizou, né, uma concessão. Não, a gente vai entrar com o trabalho. Como assim, velho? Aí você vê o Marcel Van Hatten. O Salgado Filho precisa voltar o quanto antes. E para isso a Fraport foi claramente na nossa visita foi clara na nossa visita técnica ao aeroporto. Ou o governo federal toma atitude urgentemente para ontem, ou amargaremos ainda mais tempo sem um principal acesso aéreo Rio Grande do Sul e com risco deles devolverem a concessão. Empresa alemã. É o estado mínimo máximo. A gente se desfaz de um ativo, concede, e na hora que dá prejuízo o povo arca. Mas que concessão, né, foi essa? É melhor devolver mesmo, pô. Se for assim, se tiver outro problema. Se tiver outra chuva, gente, daqui a alguns anos, tá entendendo? Até quando as coisas são feitas. Então, assim, tá tudo errado. Ou tá defendendo quem não devia defender, a empresa aí. Meu amigo, quem pariu o Matheus que balance. Ah, mas tá no contrato. Pô, então, não fez muito bem. Por isso que eu digo, eu não me enxergo nessa agenda liberal. Não me enxergo. Maria do Rosário perguntou pra mim, você não vai entrar com o quê? Cara, eu acho que tem que pensar na medida aí que, sabe, até se for pro governo entrar, beleza, não tava visto no contrato, etc. Então vamos rever isso daí, qualquer coisa desfaz a concessão, vamos pensar uma coisa nova. Mas, pô, nos próximos ele tem que prever isso, né? Pro cara que comprar, cara, para, você comprou, você vai ter que arcar. Porque na hora que dá o problema, descontar no povo, fazer milagre com chapéu alheio não dá certo. Né? Pois é isso que eu digo. Um ano atrás, exatamente um ano atrás. E aí pude conversar, você vê, o debate foi longo, tem 3 horas. Se vocês quiserem ver lá, eu falei outras coisas naquele space. O link. Se vocês procurarem no perfil do Atlas brasileiro, eu não compartilho nada. O perfil do Atlas no Twitter é só pra servir de... como eu posso falar? É pra servir de um repositório. Eu coloco normalmente só vídeo ou coisa lá que eu acho que é importante, que eu quero salvar. Principalmente se alguém for apagar. Então eu salvo lá para poder colocar no Atlas. Porque daqui a 10 anos, quando o cara quiser ver algum vídeo, algum recorte, ele clica no link do Atlas e tá lá no perfil do Atlas. Então como não é um perfil polêmico, não se envolve com nada, não tem por que cair nem sair do ar, né? Então tá tudo salvo lá, tudo repositório para trabalhar em paralelo com o Atlas, que hoje, outra coincidência, não é só lembrar mais cedo, hoje sai o Atlas de Abril. O Atlas de Abril de 2024. Tá lá disponível. Tá aquela versão mais simplória, simplista, né? Aquela versão de impressão. A versão bonitinha de revista, a Mari tá terminando ainda. Então, as próximas 24 horas a versão bonitona lá tá, mas todas as notícias, todos os links, tudo bonitinho. É só aquela versão que fica com fundo branco, que às vezes o pessoal quer imprimir pra ver. Tá lá. O de Abril. Mas reflitam sobre isso, gente. Reflitam sobre qual Brasil vocês querem. Reflitam sobre os rumos da direita no Brasil, sabe? A turma aí que tá reclamando, tem que construir uma direita sem Bolsonaro. Tá bom, cara, então vamos construir uma direita. O que é construir essa direita? É bater palma pra outras pessoas? Se fala tanto aí de ideias, quais são essas ideias pra bater palma? Me mostra essas ideias. Porque o que eu tô vendo acontecer no Brasil tá caindo na conta do povo. E eu não tô vendo. A nova direita preocupada com essas ideias. Quem ouviu, até mostrei no vídeo ontem, aí a direita sensata pode ficar chateada, mas foi Bolsonaro batendo nessas teclas, foi Bolsonaro que bateu na reforma tributária nesses itens, no dia que, né, vocês aparecerem reclamando sobre isso daí, quem sabe, vocês vão alegrar os meus olhos, dou uma moralzinha pra vocês, mas até lá, discurso de lacração e batendo no governo Lula, um governo moribundo, que tá apanhando da própria esquerda, pelo amor de Deus. Vocês querem criar uma direita nova? Em torno de ideias? Então coloca as ideias na mesa. Coloca as ideias na mesa. Vamos ver. Vamos debater as ideias. Porque a coisa tá ruim, viu? A coisa no Brasil tá horrível. E vai piorar. O Emílio Surita tava certo. Agradeça que hoje tá melhor que amanhã. Enfim. Reflitam muito sobre isso. Eu acho que as coisas
pelo fato de ter dito isso há um ano atrás, eu acho que tem um peso diferente, né? Não é no calor do momento, uma reclamação qualquer. Falar, ó, pô, faz sentido, né? O que esse Caimino falou há um ano atrás e agora, olhando essa questão aí da AMBA, JBS, né? Governo Lula, compra de termoelétricas, realmente, que futuro a gente quer pro Brasil? Que futuro vocês querem pro Brasil? Que futuro? E vai passar por uma agenda, por um projeto, por um debate sério de ideias. É muito importante. Na política, todos os movimentos são importantes. Desde da lacração ao movimento mais arrojado. Tudo é importante. Não dá para desprezar. Agora, não dá para ser só movimento arrojado, super complexo, coisa que está distante do povo e não vai ter nenhum tipo de apoio popular. E também não dá só para ser o populazão, mitador, né? Pay. Não, cara. A gente tem que ter tudo. Eu quero tudo. Sou não é egoísta, né? Sou ambicioso nesses termos. Não sou político. Não pretendo ser, não sou candidato. Acho que até por isso tem algumas coisas que são mais fáceis para mim. Sinto que as pessoas estão mais dispostas a se abrirem. Elas não têm aquele medo que eu possa crescer e tirar o espaço delas na política. Não sou candidato. Não vou ser. Então pode abrir o seu coração para mim, deputado, senador. Estou aqui para ajudar, só isso. Trazer aqui informação diária. Compartilha. Volta amanhã. E eu te deixo aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.